Olá, é Notícia está de volta com Marcelo Neri. Queria falar um pouco agora sobre o mercado de trabalho, ministro. O senhor disse que nada tem uma influência maior para diminuir desigualdade do que o mercado de trabalho, do que a renda advinda do trabalho. O que a PNAD 2012 mostrou sobre isso? Mostrou um crescimento forte da renda do trabalhador, 6,5%, sendo o efeito salário explicando bastante, um efeito desemprego, quer dizer, o desemprego explica 10% a melhora do desemprego do aumento de renda. Só para entender então, quer dizer, se tem menos gente desempregada, tem mais gente recebendo salário, isso aumenta a renda. Aumenta a renda. Isso é só 10% do aumento. 10% do aumento, 90% é aumento de salário, sendo que metade é explicado pela melhoria de educação que eu me referi antes, e a outra metade pela valorização do salário, efeito salário puro, o que pode ser um sinal já de escassez de mão de obra. Não há sinal, não há uma prova de pleno emprego, mas hoje em dia o salário é o que destoa em relação ao aumento do salário. Deixa eu ver se eu entendi. Quando o senhor diz efeito salário exclusivamente, significa que é apenas aquelas pessoas que já tinham aquela mesma, não mudaram a escolaridade, têm a mesma escolaridade, mas de alguma maneira passaram a ganhar mais. Exatamente, o mercado está remunerando melhor cada ano de estudo. Mesmo que o cara não tenha aumentado a sua escolaridade. Mesmo que tem um efeito de aumento de escolaridade que explica metade do ganho de salário. E o outro é quanto que o mercado de trabalho remunera cada... Porque, na verdade, o mercado de trabalho brasileiro tem sido bem instigante. Quem tem ganhado mais são os grupos tradicionalmente desprovidos, excluídos. Assim, empregadas domésticas tiveram um crescimento de 10% no ano passado, pessoal da construção civil, peões de obra, aumento da renda, do salário. Aumento de salário. Então, na verdade, o Brasil não tem sido o país do futuro, mas tem sido o país do passado. Aqueles grupos que tradicionalmente excluídos, esses grupos estão crescendo há 10 anos bem mais do que os outros. Então, é um pouco a leitura do... Crescendo em salário, porque em número está diminuindo ou não? Está diminuindo, o salário até está aumentando, porque está diminuindo o número de pessoas com baixo nível de escolaridade. A gente sai de uma educação muito baixa para uma educação menos baixa. E, com isso, falta oferta de mão de obra pouco qualificada. Como a gente não mudou tanto a tecnologia, precisamos de empregadas domésticas, a classe média alta, ou a tecnologia de produção, vamos dizer, construção, ainda é uma tecnologia que não é muito de módulos, enfim, que aproveita melhor a mão de obra. Então, de alguma forma, a demanda continua forte e a oferta diminuiu. Então, o preço, que é o salário dos trabalhadores pouco educados, foi o que mais subiu nos últimos anos. E o que aconteceu na outra ponta, entre quem tem nível superior, por exemplo? Na verdade, o salário aumentou pouco, no último ano não, o último ano, mas é um ponto fora da curva, o último ano, 2012, que aumentou muito na base e no topo, no mercado de trabalho, e em geral. Mas no ano passado houve talvez um primeiro sinal de que talvez comece, porque não tem nenhum sinal claro de escassez de alta educação, apesar das firmas, vamos dizer, em pesquisas de opinião, disserem não falta mão de obra qualificada. Na verdade, o que os dados em geral do mercado de trabalho mostram é que, com exceção do ano passado, é alguma coisa localizada no tempo ou num setor, isso não é verdade. A grande escassez de mão de obra é na base da distribuição. Esses dias o IPEA, o senhor participou da coletiva que anunciou essa pesquisa, esse estudo, mostrava que apesar de a taxa de desemprego ser a menor da história, o Brasil não está em pleno emprego. Explica essa aparente contradição, por favor. Não, perfeito. O pleno emprego é sempre um número meio virtual, né? Quando você muda a série, que você perde a capacidade de calcular isso. Mas o que acontece é o seguinte, por exemplo, mulheres no Brasil, aumentou a participação, mas ainda é muito menor a participação feminina no mercado de trabalho, aquelas que de fato buscam ou trabalham, por exemplo, em relação a outros países como os Estados Unidos. Então tem um espaço grande de avançar a oferta de trabalho feminina. Segundo ponto, jovens. Caiu muito a taxa de participação no mercado de trabalho nos últimos 10 anos dos jovens, pessoas que estão estudando mais e, portanto, são pessoas que vão voltar ao mercado no futuro. Depois ainda temos um contingente de informalidade grande, que tem sido incorporado nos últimos anos ao mercado de trabalho,
mas ainda é bastante grande, 40% da população, pelo menos, ainda é informal. Então, temos ainda reservas de mão de obra para serem incorporadas, vamos dizer, a economia formal ao mercado de trabalho. E o conceito de pleno emprego ele só vale para o Brasil como um todo ou ele pode ser usado para determinadas regiões ou determinados setores? Porque alguns setores se queixam muito, né? Por exemplo, na própria agricultura, não existe, no interior de São Paulo, o antigo cortador de cana, que era o símbolo do trabalho em péssimas condições, hoje é uma função praticamente a caminho da extinção, até pela proibição das queimadas. Mas é difícil, por exemplo, para as usinas reporem essa mão de obra, apesar da mecanização, encontrarem lá o operador de máquina naquela região especificamente. Às vezes tem que buscar fazer um trabalho de seleção longe da sede. Esse é um fenômeno natural ou isso pode ser um problema, um empecilho para o crescimento do Brasil? Não, acho que pode ser um empecilho. O Brasil sempre teve uma oferta grande de mão de obra, meio ilimitada, em certo sentido, foi desde a escravidão, que foi uma maneira de trazer mão de obra, pior possível, mas foi o que fizemos, temos que olhar. A imigração de pessoas também pouco qualificadas, depois o bônus demográfico, que aumentou a oferta de mão de obra, mas ainda com problemas de educação. Eu diria que talvez hoje em dia o problema do Brasil para frente vai ser aumentar a produtividade pela melhoria da qualidade do trabalho, a qualidade do trabalhador, investimento em educação, porque em algum momento essa escassez de mão de obra ela vai acontecer e que seja, vamos dizer, então a gente tem que, cada trabalhador tem que produzir mais. Nós temos o desafio da produtividade, organizamos até na SAI um seminário internacional sobre esse tema, acho que essa é uma agenda importante. Nós temos a agenda de poupança também, de aumentar a taxa de poupança, são agendas de longo prazo estratégicas, a própria imigração de mão de obra qualificada, o que tem sido feito entre os médicos, eu acho que é uma maneira de a gente pegar um atalho em relação ao futuro, que políticas educacionais demoram tempo a maturar. Então, acho que a gente tem que olhar realmente com cuidado para esses... Produtividade não está ligado também a problemas de falta de infraestrutura adequada, seja para escoamento de produção, seja para telecomunicações, estradas, etc, etc? Com certeza. E eu acho que tem agora esse pacote de concessões, a tentativa de caminhar por esse caminho do meio, o setor público junto com o setor privado, tentando... que, na verdade, é um grande problema, mas é uma grande oportunidade. Então, como é que você faz isso? Até que ponto os avanços sociais que o Brasil viveu nas últimas 2 décadas são fruto de uma mudança do perfil demográfico da população, né? A gente assistiu a maior geração que o Brasil já teve, se não me engano, hoje tem por volta de 30 anos, e é uma geração que se educou mais do que as gerações anteriores. Ou seja, a gente está vivendo um momento demograficamente muito favorável, né? Muita gente em idade de trabalhar, numa conjuntura favorável, ou seja, encontrando emprego e com uma qualificação maior do que as gerações anteriores. O senhor acha que essa janela fica aberta por mais quanto tempo? A gente está aproveitando como deveria essa janela e o que vai acontecer quando ela fechar? Acho que sempre podemos aproveitar melhor. Eu acho que a questão de educação é uma questão fundamental, seja para crescimento, seja para desigualdade, não só quantidade, mas qualidade de educação. Acho que essa é uma agenda-chave, é um dos pilares que eu acho que a gente tem que se preocupar. Mas a gente tem uma chamada onda jovem, que é essa população jovem, que ela nunca foi, nem nunca será tão grande no país, 51 milhões de pessoas. Curiosamente, ela vai ficar 19 anos, já está 10, vai ficando mais 9 anos no ar. Então, isso vai ficar até 2022. Ou seja, quando o Brasil celebrar 200 anos de independência, esse bônus demográfico vai já atingir o ápice e já está perdendo força, né? Mas eu acho, quer dizer, eu acho que os grandes desafios de hoje está na juventude. A juventude a gente tem que decifrar o que o jovem quer, o que ele precisa. Acho que, vamos dizer, o jovem não se entende muito bem, os pais dele entendem menos ainda, e falando com franqueza, você olhando desde do Estado, você entende menos ainda. Então, é preciso ouvir o jovem. Fizemos pesquisa sobre isso. Por exemplo, a principal preocupação do jovem é a educação, da população em geral é saúde. Então,
Então, acho que a gente tem que começar não só contar jovens, mas que os jovens nos contem o que é importante, para que eles contem para o desenho de políticas públicas. Eu acho que essa é uma agenda fundamental, porque todos os grupos excluídos da sociedade brasileira, falo, negros, nordestinos, campo, periferia, analfabetos, todos eles tiveram um desempenho fantástico nos últimos anos. É impressionante. Agora, os jovens não. Será? Bom, foram os jovens que estiveram nas ruas, nas manifestações de massa em junho, em pedaço de julho. O senhor acha que a motivação por trás dessas manifestações em volume tão grande como não se via há muito tempo no Brasil é insatisfação com o sistema de representação política, é falta de oportunidades para entrar no mercado de trabalho numa situação talvez um pouco melhor, ou o problema da qualidade do serviço público que é prestado e mais gente chegando para usar esses serviços e a qualidade decadente? Acho que é um pouco todas as alternativas acima. Acho que é um fenômeno complexo, com várias vertentes. Acho que todas elas ajudam a explicar o que houve. Diria que o Brasil mudou muito nos últimos anos, de uma maneira impressionante. Isso também gera uma reacomodação, e principalmente para o jovem que está olhando para o futuro, tem acesso à internet, tem uma capacidade de mobilização completamente distinta com redes sociais, etc. Que eu acho que mais do que o uso de redes sociais, o que chama atenção é essa ligação, que nem no mercado financeiro, do virtual para o real. É quase um ataque especulativo. E eu diria que hoje em dia a gente precisa, ter uma plataforma de governo aberto, ouvindo a sociedade, ouvindo as demandas, aproveitando das sugestões, da criatividade, que é grande aqui no Brasil. Então, acho que é um novo tipo, quer dizer, todo o sistema de representação política, ele já data, sei lá, 500 anos. Estamos na era digital, isso vai mudar. Mas eu acho que é sempre importante saber, porque tem uns grupos mais vocais. Mas eu acho que por isso que é importante termos pesquisa para saber como é que está a população como um todo, não aqueles que falam mais, mas o conjunto da população. Tem alguma pesquisa nova do IPEA para sair aí que o senhor possa antecipar para a gente? Temos, por exemplo, nós acabamos até, fomos premiados pela ONU, essa pesquisa que houve, que é o Meu Mundo, que houve a população, quais são das suas 6 prioridades. De 16 me dá as suas 6 prioridades. A gente ganhou um prêmio, não só porque tivemos uma amostra grande, mas porque a gente ouviu as pessoas fora da internet. A gente foi à casa das pessoas. A pesquisa é feita pela internet, a gente vê que as pessoas que estão conectadas na internet, elas têm preferências específicas. Eu acho muito importante ouvir essas preferências, mas saber que a grande maioria da população, ou metade da população, ainda não usa, não tem internet, não usa internet. E quem não usa tem demandas diferentes de quem tem demandas diferentes e usa outros meios. Quer dizer, eu acho que a gente precisa ter uma plataforma, vamos dizer, ligados a celular. Na África, na Ásia, a plataforma de celular como plataforma de interação, porque o celular, 2/3 dos pobres no Brasil, há 4 anos atrás, já tinham celular em casa. Hoje em dia, mais ainda. Então, é preciso ter uma plataforma de dialogar com a sociedade. Daqui a alguns anos, a internet vai ser plena, vai ser muito mais acessada, a cobertura vai ser maior, mas hoje ainda tem metade da população que ainda não acessa. Quando fala-se de jovens, eles estão mais conectados, mas não o restante da população. E o fenômeno da adolescência estendida? Tem várias pesquisas mostrando que a puberdade está começando cada vez mais cedo, por volta dos 12 anos de idade, e a adolescência terminando cada vez mais tarde, por volta dos 24 anos, só então que os filhos deixam a casa dos pais, entram no mercado de trabalho, começam a pensar em casar, ter filhos, etc. Como isso está impactando a economia e o mercado de trabalho? Acho que os jovens estão se retirando mais do mercado de trabalho. Tem um fenômeno preocupante, que são os nem que não estudam nem trabalham, que são uma parte que está fora, também não estuda. Esse é o lado que eu acho que a gente tem que dar muita atenção. Qual o tamanho desses nem? Eu não sei de cabeça, a pesquisa do IPEA revelou, mas é muito maior nas mulheres do que nos homens. Eu acho que é uns 30%, mas é uma estimativa assim, de cabeça das mulheres que não trabalham, que não participam, elas não estudam. A grande maioria está fora do mercado de trabalho, mas uma parcela de que está fora
também não estuda. E está fora por vontade própria, porque nem procurar trabalho procura, não aparece na taxa de desemprego. Exatamente, não participa de nenhuma forma. O que a gente detectou em pesquisa é uma onda jovem na educação profissional, porque a gente olha só para a educação regular. Então, a gente tem um aumento de 83% desde 2004, desde uma base baixa, na feitura de cursos técnicos. Então, quer dizer, é um exemplo de como que o jovem está procurando caminhos alternativos, ele não está seguindo aquele padrão, e acho que a gente tem que fazer uma revolução no ensino médio. Tem algumas pesquisas que mostram, quando pergunta para o jovem, por que você não está na escola? Esse jovem do nem, ele fala, porque eu não tenho interesse. Não é porque eu sou pobre, não é porque eu tenho que trabalhar, não é porque eu não tenho escola. Então, acho que a gente tem que entender a cabeça do jovem, que não é algo muito simples. E o acesso aos serviços públicos? A PNAD mostrou que ele tem crescido, mas tem crescido menos do que o acesso aos bens de consumo. O senhor acha que esse ainda é um empecilho importante para o desenvolvimento do Brasil? O que pode ser feito para melhorar esse processo? Eu acho que essa é uma questão. A vida dentro da casa das pessoas melhorou mais do que fora das casas. Hoje em dia, quando vamos aos aeroportos, eles estão cheios, porque as pessoas estão com maior renda, as ruas estão mais engarrafadas, porque as pessoas compraram carro. O nosso transporte público não avançou na velocidade desejada. Isso, obviamente, é uma agenda local, mas que nos preocupa bastante a nível federal. Então, acho que tem esse descompasso entre a casa e fora da casa das pessoas. Também tem um descompasso, se pergunta para o brasileiro, como é que melhorou a tua vida, ou como é que você espera a tua vida no futuro, e dá uma nota alta. Quando pergunta como é que vai o país, a nota do país é menor. A nota fora de casa é menor. Ele sempre acha que ele vai sair melhor do que o conjunto. Exatamente. Está todo mundo acima da média. O único problema é que todo mundo acha a mesma coisa. Né? Exatamente. Agora, essa política de incentivo ao consumo automobilístico, digamos assim, a compra de automóveis, ela está mostrando, teve um lado muito importante de impulsão da economia, né? Uma cadeia produtiva que puxa o desenvolvimento, mas está custando caro para a vida nas grandes cidades. Esse modelo está chegando num esgotamento? Qual a alternativa? O que eu defendo, que a gente tem estudado, mas é uma posição, vamos dizer, individual, não é uma posição, é você subsidiar o transporte público e fazer alguma taxação do transporte individual, seja via imposto. Combustível pode ser uma solução, ou como se faz lá em Londres, as pessoas querem usar o carro no centro da cidade, paga-se por isso. E aqui no Brasil temos uma solução muito interessante, que é o BRT, que é o Bus Rail Transportation, que na verdade é quase uma sigla BRT, que é Brasil Transports. Não é outra coisa. Temos o Marco Polo, enfim, lá na Índia. Tem Então, eu acho que o brasileiro, quando a gente põe desafios coletivos é a nossa dificuldade, eu acho que nós estamos desafiados pelos problemas que foram colocados pelas ruas, problemas coletivos, e eu acho que tudo começou com um passe livre. Então, acho que esse. Para encerrar, perspectiva para 2013 e para 2014, o senhor acha que o PIBinho vai perder esse diminutivo, ou ainda vamos ficar condenados a essas taxas meio medíocres de crescimento? Quer dizer, no segundo trimestre tivemos uma surpresa favorável, até no trimestre das manifestações, a desigualdade em queda também, o que acho que foi um tropeço no mercado de trabalho. O mercado de trabalho desacelerou no primeiro trimestre, quer dizer, no primeiro semestre, já tem sinal de reaceleração tanto do crescimento, da renda do trabalho, como de programas sociais e redução de desigualdade. Agora, obviamente, é difícil fazer projeções para o futuro, mas eu acho que 2013, em termos de PIB, vai ser melhor do que 2012. Agora, o mercado de trabalho dificilmente, porque 2012 foi um ano excepcional. Muito obrigado, ministro, por ter aceitado o convite. O É Notícia volta na próxima semana. Se você quiser assistir a outros programas, você pode ver no nosso site. E as notícias você acompanha pelo Twitter. Os endereços estão aqui embaixo no vídeo. Obrigado pela sua atenção, boa noite, boa sorte.